Chega junto que eu vou lançar a braba, brabíssima. Decisão judicial tira Caboclo do poder e nomeia Landim como interventor da CBF. Presidente do Flamengo terá a missão de convocar novas eleições e é o favorito para assumir a entidade máxima do futebol brasileiro. Vou trazer aqui todos os bastidores. Arrascaeta está a uma canetada da renovação com o Flamengo. Bruno Henrique assume 6º lugar na artilharia da história do Brasileirão. E médico do clube, Dr. Márcio Tanuri, expulso no 5-1 diante do São Paulo, é citado na súmula pelo complicado árbitro mineiro Felipe Fernandes de Lima. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando aquele like. Se você que gosta dos vídeos deste canal, compartilhe com a galera. E para me seguir nas redes, ó, o link tá aqui. Mas vamos lá com informação. Assista este vídeo até o final. E o complicado árbitro Felipe Fernandes de Lima, da Federação Mineira de Futebol, que apitou de maneira conturbada a goleada do Flamengo de virada 5-1 diante do São Paulo neste domingo no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão, citou na súmula grande confusão após o 3º gol do Flamengo. Terceiro, do Bruno Henrique, que fez seu hat-trick. Aliás, Bruno Henrique galgando posições na artilharia do Flamengo na história do Brasileirão. Vou falar isso daqui a pouco. Aguarde. Mas, de qualquer forma, houve uma grande confusão. Teve expulsão para os dois lados no banco de reservas. Pelo lado do São Paulo, um dos auxiliares de Hernan Crespo foi expulso, e pelo lado do Flamengo, o médico, Dr. Márcio Tanuri, diretor de saúde e alto desempenho do clube, a nova nomenclatura do seu cargo, que na verdade é de diretor médico. Vale ressaltar que Felipe Fernandes de Lima colocou na súmula que a confusão começou por conta de uma provocação do Dr. Tanuri, que teria empurrado com as duas mãos o auxiliar do Crespo, e dessa forma isso acabou gerando aquela confusão generalizada que parou o jogo por cerca de 5 minutos e varou o túnel que dá acesso aos dois vestiários. Fato é que, por conta de ter sido citado na súmula, Tanuri pode ser denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e, caso condenado, ser punido com jogos de suspensão. No entanto, o Departamento Jurídico do Flamengo ainda aguarda um parecer oficial por parte do STJD para saber qual será o procedimento. E você, o que achou dessa confusão? Você é daqueles que gosta, que isso faz parte do futebol raiz, ou você acha que isso só envergonha o espetáculo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador, é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Bruno Henrique está assumindo a 6ª colocação na artilharia do Flamengo na história do Campeonato Brasileiro, desde que houve a unificação do Campeonato Nacional em 1971. Não leve em consideração esses outros títulos de fax antes de 1971, de 70 para lá, né, que teve até mais de um campeonato no mesmo ano. Isso aí não é comigo. Vamos dizer assim, conto a partir de 1971. E Bruno Henrique, com os 3 gols, ele ultrapassa Nunes, o João danado, o moleque danado, o artilheiro das grandes decisões. Ele que tinha 34 gols. Agora, Bruno Henrique tem 36 gols em 63 jogos pelo Flamengo na competição nacional. 62, perdão. E está apenas um gol do baixinho Romário, que é o 5º colocado. Acima deles, Renato Abreu com 40 gols, Bebeto com 41, Gabigol com 42 e esse, o inalcançável Galinho Zico, que em 249 partidas marcou 135 gols pelo rubro-negro. Esse só se o Bruno Henrique ficar aí mais uns 20 anos atuando pelo Flamengo. Mas fato é que chama a atenção de uma dupla recente do Flamengo já estar escrevendo a sua história de maneira definitiva no rubro-negro. Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro, uma das competições mais importantes, a competição mais importante, né, em termos nacionais, né, do futebol brasileiro, e o Gabigol já assumindo a vice-artilharia geral na história da competição, e o Bruno Henrique, que pode ainda nessa edição, porque se a gente for parar para pensar, ele tem 36 gols,
e o Bebeto, que é o terceiro colocado, tem 41, ele só precisa de mais 5 gols, ou mais 6, né, para ultrapassar o Bebeto e se tornar o terceiro colocado e fazer parte do pódio dos laureados, dos grandes artilheiros ao lado. Olha só a companhia dele, hein? Zico ali no pódio, no lugar mais alto, e na segunda colocação, Gabriel Barbosa. E você, o que acha, né? Bruno Henrique, realmente, ainda neste campeonato, vai assumir a terceira colocação da artilharia, ou você acha que ele tem potencial até para chegar à segunda colocação e desbancar o Gabigol? Deixe aqui a sua opinião. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda. Antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E o Arrascaeta está a uma assinatura de renovar o seu contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2025. O seu contrato atual, ele que assinou em 2019, quando foi contratado ao Cruzeiro, vai até o final de 2023. No entanto, o Flamengo, até para se resguardar do assédio de clubes do exterior e até para valorizar o jogador, pretende estender o período de contrato, dar um aumento de salário ao Arrascaeta, que passaria a receber o mesmo que Gabriel Barbosa, hoje o maior salário de todos os atletas na folha salarial do clube, e também aumentar o valor da multa rescisória, atualmente de 40 milhões de euros, e essa multa passaria a ser de 70, 80 ou até 100 milhões de euros, no que depender do Flamengo. Ainda estão nas conversas finais, mas a expectativa é de que quando a comitiva que está na Europa para obtenção de reforços retorne ao Brasil, este assunto seja retomado e finalizado. Inclusive, já existe um ultimato do presidente Rodolfo Landim. Aliás, o Landim está com a corda toda, hein? Tá cheio de moral, e eu vou falar sobre isso ainda aqui neste vídeo, para que esta situação, essa novela, termine o mais rápido possível. Lembrando que ainda existe uma pendência, o Flamengo, que apesar de estar amarrado no contrato, de que teria obrigação de comprar 25%, que ainda estão atrelados dos direitos econômicos do Arrascaeta, ao defensor do Uruguai, somente se o jogador atingisse a marca de 4 mil minutos em campo, o que não aconteceu em 2019 nem em 2020, e dificilmente deve acontecer em 2021 por conta das seguidas convocações do jogador e a participação dele na Copa América, que o tirou de todo o mês de junho e ainda parte do mês de julho. Mas, de qualquer forma, né, o Flamengo teria assumido extraoficialmente o compromisso com o Daniel Fonseca, agente do jogador, de que assumiria essa aquisição dos outros 25% ainda restantes, ele que detém os 75%, mas pagaria 2 milhões e meio de euros, né? Mas só que o problema é que o clima não é mais de extrema leveza, algo em torno de 16 milhões de reais. Só que o Flamengo fez caixa com a negociação envolvendo o Gerson, está sim disposto a discutir a formalização da compra desses direitos. Agora, olha a malandragem desse Daniel Fonseca. Assim que o Flamengo adquiriu 75% do Arrascaeta, 50% do Cruzeiro e 25%, né, dos 50% que detinha o defensor, ele foi lá e fez o negócio, fez um acordo com o defensor e comprou os 25%. Do clube uruguaio. Ou seja, o Flamengo, na verdade, vai ter que comprar do Daniel Fonseca. Oficialmente, o defensor ainda continua com esse vínculo, porque o agente não pode ter, né? Só clubes ou o próprio jogador podem ser donos de parte ou todo o direito econômico. De qualquer forma, malandro esse Daniel Fonseca, né? Mas a situação já deve ir a termo ainda este mês. E você, o que você acha, né, dessa situação? Você acha que o Flamengo realmente deve ceder à exigência do agente e comprar ainda a parte que cabe para ficar com 100% dos direitos do Arrascaeta? Ou você acha que o Flamengo tem que negociar, sim, a renovação do jogador, mas não tem que atender todas as reivindicações do procurador? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você gosta né, das taças que aparecem aqui no cenário, você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, incluindo os zaps, estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E a segunda Vara Civil do Rio de Janeiro, sediada na Barra da Tijuca, jurisdição da sede da CBF, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, na pessoa do juiz Mário Cunha Olinto Filho,
afastou o presidente Rogério Caboclo de suas funções. Ele que já estava afastado pelo Conselho de Ética da CBF desde que estourou o escândalo de assédio sexual de uma das funcionárias da entidade. De qualquer forma, o Coronel Nunes estava presidindo a CBF de maneira interina. No entanto, tramitava por conta da ação do Ministério Público, através de seu procurador Rodrigo Terra, a contestação da eleição que conduziu o Caboclo à presidência da entidade em 2018, tudo por conta de uma mudança por debaixo dos panos que aconteceu à revelia da Assembleia Geral da CBF, dando mais poderes às federações que tinham peso 3 de voto nessa eleição, contra peso 2 dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e peso 1 dos clubes da Série B. Com isso, foram nomeados interventores durante os próximos 30 dias na entidade o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, além do presidente da Federação de Futebol de São Paulo, né? A Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Ambos terão a missão de convocar novas eleições e fazendo o parecer das exigências do Ministério Público, como definição de pesos iguais para as federações e clubes, ou seja, todos os votos terão o mesmo peso. Para se ter uma ideia da distinção disso, as federações juntas, são 27 federações, teriam um peso de 81 nos votos, enquanto se você juntar todos os clubes das séries A e B, eles teriam juntos peso 60, ou seja, não teria maioria, por exemplo, os clubes não teriam maioria para decidir. Outra coisa, as exigências nas candidaturas. Hoje, exige-se que uma candidatura ela tenha o respaldo de 13 integrantes da Assembleia, sendo que 8 federações e 5 clubes, no mínimo, né? Então, tem que cair também, segundo o Ministério Público, essa exigência. Seriam 13 ao todo, podem ser 13 clubes, por exemplo. Então, essas são exigências. E a inclusão dos times da segunda divisão com voto igualitário no colégio eleitoral. Fato é que o presidente Rodolfo Landim, ele é apontado por alguns dos integrantes da Assembleia Geral, notadamente os presidentes dos clubes, alguns dos presidentes dos clubes, como um favorito para assumir a presidência da CBF. E existe todo um lobby interno, já existe um movimento para tentar convencer o Landim a lançar uma chapa. Aliás, o mundo ideal seria justamente o Landim concorrendo à chapa comandada pelos clubes, né, para ser o presidente, com o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Bastos, como vice na chapa. Assim, equilibrando os poderes entre clubes e federações e também entre as duas maiores praças, os dois maiores representantes, né, do futebol brasileiro, né, da política do futebol brasileiro. Lógico que essa questão ainda está em fase embrionária. Pelo menos juridicamente, não existe impedimento nenhum para que o Landim, mesmo na condição de interventor, possa ele lançar uma chapa para concorrer à presidência da CBF, o que seria realmente uma grande revolução. Embora ainda não tenha, até o final da gravação deste vídeo, se pronunciado de maneira oficial a respeito desta nomeação, o presidente Rodolfo Landim não tem nenhuma restrição a intervir, a atuar como interventor e comandar com status de presidente da CBF ao lado do presidente da Federação Paulista. Vale destacar que o Coronel Nunes, que preside interinamente a entidade, continua nesta função, porque não pode haver vacância no cargo, até por temeridade das situações em vigor, pelo menos as competições, né, que são organizadas pela entidade. No entanto, ele fica como mera rainha da Inglaterra, como uma espécie de moderador, como uma espécie de observador do trabalho que será realizado por estes dois personagens, o Landim e o Reinaldo Bastos. E você, o que acha? Você concorda que Rodolfo Landim deve se candidatar à presidência da CBF? Ou você acredita que isso pode prejudicar as suas funções enquanto presidente do Flamengo e é contra esta decisão? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição. E siga-nos! Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou deste vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora, tá vendo uma dessas janelas? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este
é o Mengão! Mengão vem pesa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol!